Vamos aplicar o método racional para a estimativa da vazão máxima de um evento de chuva. Numa bacia de pequena área, eu posso considerar como hipótese razoável que a chuva aconteça uniformemente distribuída no espaço e constante durante o período de sua duração. Isso me habilita a aplicar o método racional para estimar a vazão máxima. Um detalhe importante no tocante ao método é que ele pressupõe que a duração da chuva não seja inferior ao tempo de concentração da bacia. Um dado importante para que nós apliquemos o método racional é o tempo de concentração da bacia. Ou seja, quanto tempo leva para que uma gota que precipita do ponto mais distante da seção exutória viaje através da superfície dessa bacia e alcance a seção exutória passando por ela. Esse é o tempo de concentração. Em outras palavras, a gente diz que o tempo de concentração é o tempo demandado para que toda a bacia contribua com vazão no exutório. Na questão 77, e eu me reporto aqui à página 34 do nosso caderno de atividades, questão 77, acompanhe bem, todos atentos. Com vistas ao dimensionamento de um bueiro de uma ferrovia, o engenheiro encarregado do estudo hidrológico optou pela utilização do método racional. Por que ele optou pela aplicação do método racional? Certamente porque se trata de uma pequena bacia. A gente costuma orientar no sentido de que não seja usado o método racional para bacias acima de 4 km². Alguns autores até são mais conservadores e sugerem áreas ainda mais restritas. Alguns sugerem até 2,5, 3 km. E eu costumo aplicar até 4 km² de área. E aí ele fornece uma série de informações. A bacia hidrográfica tem área de drenagem, eu vou anotando aqui para a gente já ir organizando os dados. A área de 0,72, ou seja, menos que 1 km². Isso aqui corresponde a 72 hectares. Então, o método racional a gente poderia usar até 4 km², seria uma área até, portanto, 400 hectares. Outra informação que ele nos fornece é que em 40% da área da bacia, o valor de C é o coeficiente de runoff, o coeficiente de escoamento superficial direto. Ele diz que em 40% da área da bacia, o C é igual a 0,2. Isso para 40% da área da bacia. E diz que no restante da área, ou seja, em 60% da bacia, o C assume valor 0,5. O C é um parâmetro adimensional que corresponde à razão entre o volume escoado e o volume total precipitado. A razão entre quanto escoa e quanto precipita é o C. Quando eu falo que aquela área da bacia tem um coeficiente igual a 0,2, significa que 20% da chuva se transforma em vazão. Nessa outra parcela de área, C igual a 0,5, quero dizer com isso que 50%, ou seja, a metade da precipitação se transforma, se converte em runoff, em escoamento superficial direto. Ele diz que a intensidade da chuva na região, expressa em milímetros por hora, é obtida pela equação. Então ele vai me dar aqui
a relação IDF, relação intensidade, duração, frequência. A expressão empírica é essa, 400 TR elevado a meio dividido por T. O Tzinho aqui é a duração da chuva, expresso em minutos. O TR é o tempo de retorno ou de recorrência, expresso em anos. E o I, intensidade, estará expresso sem nenhuma conversão de unidade. Não há necessidade de você converter. Se você insere a duração em minutos e o tempo de retorno em anos, a resposta já estará expressa em milímetros por hora. Muito bem. Ele me orienta no sentido de adotar um tempo de retorno de 25 anos. Estou lendo o enunciado, 25 anos. E diz que o tempo de concentração da bacia é de 20 minutos. O tempo de concentração da bacia, eu preciso de 20 minutos para que toda a área da bacia, recebendo chuva, contribua com vazão nas seções exutórias. Ora, conhecer o tempo de concentração é importante para que eu tome a seguinte decisão. A duração da minha chuva vai ser igual ao tempo de concentração. Com isso eu terei a máxima vazão na seção exutória. E o que o método racional me fornece é exatamente essa vazão máxima. Não é uma vazão média, é a vazão máxima. Qual a expressão do método racional? Vazão é igual ao C, pode ser de Ranoff, vezes a intensidade de chuva, vezes a área. Vazão é igual a C vezes I vezes A. A é a área de drenagem, I é a intensidade de chuva, mas não é qualquer intensidade de chuva, é a intensidade de chuva correspondente ao período de retorno de projeto numa duração de chuva não inferior ao tempo de concentração da bacia. E o C, coeficiente de escoamento superficial direto, também conhecido como coeficiente de Ranoff. A questão que surge agora é que em vez de um C, eu tenho dois Cs. E qual devo usar? O maior ou o menor? Nenhum dos dois. Eu vou usar uma média ponderada. Eu vou dizer que o meu coeficiente de Ranoff resulta de uma ponderação. Estarei ponderando esses valores, assumindo como pesos as áreas da bacia, em que este coeficiente acontece. Portanto, 0,2 vezes 0,4, 0,2 vezes 40%, mais 0,5 vezes 60%. Fazendo essas contas, vamos tomar aqui a máquina. Fazendo essas contas, eu tenho 0,2, acompanhe aí por favor. Eu tenho aqui 0,38, confirmando 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,38 é o C médio, 0,38, isso mesmo. Adimensional, não tem unidade. Então eu vou agora simplesmente aplicar os valores para obter a vazão máxima para esta chuva. Eu preciso conhecer o coeficiente de Ranoff, já sei. Preciso conhecer a intensidade. Não calculei ainda a intensidade, mas tenho todos os ingredientes para obter esse valor. Conheço o tempo de retorno, conheço a duração, vamos substituir. A intensidade de chuva é igual a 400, só substituindo os valores, 400 vezes 25 anos de recorrência, elevado a meio, dividido pela duração da chuva, que no nosso critério de projeto é igual ao tempo de concentração, portanto 20. Note que eu não fiz conversão de unidade. Aqui
o tempo de retorno se expressa em anos, a duração da chuva em minutos, e já vou obter o resultado da intensidade em milímetros por hora. Substituindo aqui, 400 vezes raiz quadrada de 25, 5 dividido aqui por 20, dá até para fazer de cabeça, não precisa nem de máquina não, é só para a gente se divertir mesmo. 100 milímetros por hora. Pronto, agora eu venho e multiplico aqui. Agora veja, eu preciso observar as unidades. Aqui, entrei com TR em anos, Tzinho em minutos, e já obtive a intensidade em milímetros por hora. Mas aqui, no método racional, eu tenho que ter atenção, tenho que ter cuidado com as unidades. Eu quero expressar a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, a intensidade da chuva tem que ser expressa em metros por segundo. Intensidade tem que estar em metros por segundo. E a área, em vez de quilômetros quadrado, eu tenho que expressá-la em metros quadrados. Por quê? Metro por segundo vezes metro quadrado resulta em metro cúbico por segundo. Então vamos lá. 100 o quê? Milímetros por hora. Mas eu não quero milímetros por hora, eu quero metros por segundo. Então é 10 elevado a menos 3, estou transformando de milímetro para metro. Vou dividir aqui por 3.600, uma hora, 3.600 segundos. Vou multiplicar pela área. Qual é a área? 0,72 quilômetros quadrados, mas eu não quero em quilômetros quadrados, eu quero em metros quadrados. Então eu multiplico por 1 milhão, 10 a sexta. Lembrando, 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Fazendo agora as contas, para a gente finalizar o nosso quesito, só substituindo aqui os valores, já fiz, vou aplicar a fórmula. Vocês, por favor, confiram. Obtive aqui vazão de 7,6 metros cúbicos por segundo. É esta a vazão que eu estimo usando o método racional. Essa vazão vai ser considerada no dimensionamento de um bueiro. Dimensionamento de um bueiro de uma ferrovia. É esse o propósito. Para fazer o dimensionamento hidráulico desse dispositivo de transposição de tal VEG, que é o bueiro, eu preciso da vazão. E como é que eu chego à vazão? A partir da precipitação. Como se trata de uma pequena bacia, posso empregar o método racional. Muito bem, meus amigos.